Aí, tá curtindo. Não consegui enxergar daqui não. Luiz Andrade. Luiza Andrade. Pastor, eu comprei? Tá na mesa já, cara. Certinho, gente? Tá vendo? Prontinho. Só um minuto, por favor. Você ligou lá? Deixa eu ver se tá ligado aqui. Chegando referência. Desculpa, gente. Só ver se tá ligado aqui. Ah, mas não tá pareado ainda não, bichão. Pareou. Beleza, pessoal? Pode começar? Por favor, doutor. A investigação que ocorreu lá na delegacia de Divinópolis, ela deu início, no início desse ano, a partir de um recebimento de uma denúncia que nós recebemos na delegacia sobre um suposto sobrepreço numa licitação que teria ocorrido na contratação de ambulâncias para o hospital de campanha lá de Divinópolis. A partir dessa informação, nós pedimos vários documentos à Prefeitura de Divinópolis sobre a contratação do hospital de campanha. Recebidos esses documentos, a gente fez uma análise inicial e surtiram alguns quesitos com relação, algumas dúvidas, né, com relação tanto à elaboração, vamos dizer assim, dessa contratação, e nós solicitamos apoio à Controladoria Geral da União. Esses documentos nós encaminhamos para a Controladoria Geral, que fez um levantamento. A Moísa vai falar aqui agora há pouco sobre essas constatações da CGU. A partir dessas constatações, foi instaurado o inquérito policial. O doutor Baeta, que está até presidindo esse inquérito, também vai prestar algumas informações mais específicas sobre essa investigação. Então, assim, desde que foi iniciado, nós começamos, verificamos várias situações onde a gente verificou que houve indícios de fraudes de contratação de empresas desse instituto que gera esse hospital de campanha. O doutor Baeta vai passar melhor essas informações aqui. A partir disso, foi feita essa representação por quebra pela quebra de sigilo bancário e fiscal dessas empresas e também a solicitação de mandado de busca. O que é importante a gente colocar aqui é que a investigação já está bem robusta. Tá? A CGU já fez um trabalho bem interessante, já foram demonstradas várias irregularidades ali, o inquérito já está bem robustecido com provas. O que a gente hoje, na verdade a operação de hoje, o maior objetivo deles era ajustar desses mandados, o cumprimento desses mandados. O maior objetivo era a obtenção de provas, de mídias, de celulares, que já vão ser feitas essas análises a partir da semana que vem, que a gente vai tentar realmente fechar toda essa linha investigativa do que já está sendo feito. Mas é interessante deixar claro que já existem bastante provas com relação ao que foi constatado pela CGU. Vou até passar a palavra aqui para a Moísa, que ela vai justamente mostrar o que aconteceu, explicar quais foram essas constatações a partir desses documentos que foram repassados pela Prefeitura de Divinópolis e também nas investigações de campo que a gente fez com relação aos endereços das empresas. Essas empresas que a gente verificou que várias delas foram criadas justamente para dar um ar de legalidade no que foi colocado dentro desse contrato. Ok? Não dá para trás, não pode ouvir. Bom dia. A CGU tem feito, desde o início, o acompanhamento dos recursos públicos federais que foram distribuídos para o combate à pandemia, ao coronavírus. E nesse acompanhamento, a gente conta aí com a parceria dos órgãos de controle também, as polícias, os ministérios públicos,
E nesse caso a gente recebeu a documentação e a demanda da Polícia Federal e fomos analisar prontamente, né, pela gravidade, pela materialidade dos recursos envolvidos e constatamos diversas irregularidades prontamente. Desde o processo de qualificação da entidade como organização social, que o processo já apontou alguns problemas nessa qualificação, até constatações consideradas bem graves na execução do contrato, como superfaturamento na execução, contratação de empresas que, na verificação no local, as empresas não existiam, e essas empresas recebiam recursos consideráveis mensalmente da entidade, com essa verificação. A gente está buscando esclarecer para onde ia esse recurso, porque o objeto de muitas dessas contratações são serviços de consultoria, serviços de assessoria, que são de difícil mensuração, de difícil apresentação de resultados. Então, a gente já tem isso tudo constatado, como o doutor Daniel falou, já está bem robusto, as provas estão bem robustas, isso já está bem formalizado. A ideia agora é esclarecer alguns pontos e tentar verificar para onde foi esse recurso, porque a entidade recebia o valor era repassado para ela fazer a gestão da saúde no município. E a importância, né, do tema saúde, principalmente nesse ano, nesse momento de pandemia, isso tem que ser melhor verificado para os desvios não ocorrerem e que acabem com isso mesmo. Por parte da CGU, então, a gente passou o documento para o doutor Daniel e o doutor Taeta e continuamos aí nessa parceria tentando esclarecer algumas provas, alguns pontos ainda. Só falou que a organização social ela conseguiu esse título, ela foi favorecida de alguma maneira nesse processo pela Secretaria Municipal de Saúde. O que estava errado nessa entidade que ela não poderia ser uma organização? Na verdade, ela foi contratada pela Secretaria de Saúde, na verdade ela é contratada em vários outros municípios também. Mas existem várias regras formais para que a entidade seja classificada como organização social e isso a gente até vê acontecendo em vários locais do país aí, dessas entidades serem criadas justamente para fazer essa gestão da saúde e que não seguem todas as regras formais que são exigidas pela legislação, que não atendem essas regras, mas mesmo assim são classificadas como organização social. Essa foi classificada de uma forma que tecnicamente não foi considerado o mais adequado. Teve falha no processo de qualificação. Você acha que pode ocorrer algum pagamento de propina para agente público para que isso ocorra? A gente não conseguiu confirmar isso ainda. Algumas medidas estão sendo tomadas e cumpridas e um dos objetivos é esse, esclarecer esse ponto. Quais são essas regras? A senhora falou que tem umas regras que devem... Existe uma legislação que rege todo o normativo, eu não tenho o número do decreto aqui em mente agora, mas posso verificar, que lista todos os pré-requisitos para uma entidade ser classificada como organização social e prestar esse tipo de serviço. Algum desses pré-requisitos ele é mais evidente, que ficou clara essa irregularidade, alguma mudança? Não, eu não posso citar ainda o que foi identificado, que em vários pontos a gente está confirmando, mas na documentação já foi possível comprovar que o processo de qualificação não foi o adequado. Doutor, vamos falar? Pra cá. Eu acho que é bem interessante o Dr. Baeta vocês fazerem esse tipo de questionamento, que está bem porque até o que a Moísa estava colocando aqui, especificamente com relação a essa questão da qualificação, houve uma situação que um dos pontos da investigação que, inclusive, com essa operação de hoje, é que a gente está tentando esclarecer. Como foi a forma de por que se deu esse favorecimento em relação a essa organização social nessa licitação, nessa qualificação.
Tá? Até houve um afastamento de um servidor da função pública em razão disso, porque o que nós temos até hoje, que ele qualificou essa empresa, mesmo ela não atendendo aos requisitos do edital. Tá? Havia um dos requisitos do edital que não foi cumprido por essa organização social, e esse servidor, ele foi mesmo assim, qualificou essa empresa para isso, saindo até fora do edital e da legislação municipal, que tinha uma exigência que essa empresa não se enquadrava. Daí, inclusive, a razão do afastamento, e isso a gente vai apurar a partir de hoje, inclusive com a oitiva dele, para saber o que levou, quais foram os motivos que levaram ele a qualificar essa empresa, mesmo ela não atendendo esses requisitos. Essa resposta foi bem importante. Vocês conseguiram captar o áudio? Não. Microfones aqui? Captou não. Ficou ruim? Mas vamos lá, depois a gente vai explicar isso aí. Eu acho que é até interessante vocês fazerem essas perguntas e ele vai esclarecendo isso aí. Doutor, explica pra gente. Então, gente, a partir do levantamento das irregularidades por parte da CGU, o trabalho foi passado para a Polícia Federal para fim de aprofundamento das investigações e levantamento de maiores detalhes acerca das fraudes praticadas. Como a doutora Moísa já explicou para a gente, o procedimento de registro, né, da OS, da organização social, foi fraudulento, foi um procedimento prévio, foi fraudulento, porque havia os requisitos legais. A legislação exigia, o decreto legislativo da prefeitura exigia uma experiência mínima de 5 anos, eles só cumpriram a exigência de 6 meses, deveria ter a comprovação de idoneidade financeira, não foi efetivamente comprovado, e o secretário da pasta simplesmente atravessou toda essa exigência e falou que não precisava ser exigido no procedimento do cadastramento da OAS perante o município de Divinópolis. Então, depois que a organização social foi cadastrada, ela participou da licitação e venceu através do valor, o menor valor ofertado do serviço de prestação da UPA. Porém, durante a contratação da OS dos prestadores de serviço, diversas fraudes foram praticadas. Houve direcionamento de contratos, houve ausência de publicidade, houve contratação de produtos superfaturados, contratação de serviços que não, de assessoria que não deveriam ser contratados, sendo que a própria OS deveria prestar o serviço. Então, várias fraudes foram praticadas, identificadas pela CGU, e através de outras diligências de campo que nós fizemos, identificamos que diversas dessas empresas prestadoras de serviços sequer existiam, sendo empresas fictícias. Foram utilizados apenas de um cadastro como pessoa jurídica para receber os recursos que eram desempenhados, que eram entregues pelo município à OAS, e a OAS repassava esses recursos para essas empresas. Parte desses recursos eram realmente utilizados na UPA e partes eram desviados. O que surpreendeu mais a investigação foi que a própria OAS, investigada, sequer tinha existência física, sendo que cadastraram ela numa empresa de coworking, uma empresa que empresta endereço para funcionamento, para reuniões, para recebimento de correspondência. Então, basicamente é isso. Hoje nós estamos cumprindo os mandados para aprofundar mais nas investigações, obter mais provas do envolvimento de quem está envolvido e quem participava efetivamente de toda essa fraude. Fala desse contrato da gente, doutor, porque fala assim, 103 milhões de reais. Isso. Aí isso é o valor do contrato? Isso. Há um rombo aí? 103 milhões é o valor total do contrato por 60 meses. Era repassada para a UPA, valor de 1,5 milhão mensal. Com o Covid, houve um aditamento nesse contrato que passou a ser repassado mais 1,5 milhão para o hospital de campanha do Divinópolis. Então eram 3 milhões por mês na decorrência da pandemia, na época da pandemia. E o dinheiro sendo mal empregado e desviado. Grande parte dele. Porque uma parte realmente era empregada porque realmente o serviço era prestado lá na UPA, uma parte do serviço. Mas houve superfaturamento
equipamentos como álcool em gel, superfaturamento, né? A própria contratação, né, das ambulâncias. Contratação das ambulâncias também houve superfaturamento e diversos outros superfaturamentos e gastos desnecessários que a investigação detectou que eram justamente apresentados na prestação de contas justamente para justificar o gasto dos recursos, porque a empresa tinha 1,5 milhão para gastar por mês, então tinha que justificar a saída de recursos. Fala pra gente quem são os alvos da operação hoje. São empresas, são empresários, são gestores públicos? São os empresários, os responsáveis pela gestão da OS, da organização social, e servidores públicos também. A polícia já conseguiu levantar quem seria o líder, né, desse esquema, quem conseguiria estar fazendo a cabeça desse esquema. Isso, e é lá de Divinópolis, é no não, estado. Aí seria o responsável pela montagem desse esquema é na OS, é na Organização Social, que é aqui de Belo Horizonte, que atua em outros municípios também, além de Divinópolis. Foram 4 mandados de prisão. Quantas pessoas acabaram presas hoje? Então houve cumprimento ainda dos mandados. Os 26 mandados de busca são empresas, são casas de pessoas? A maior parte é de pessoas físicas, né? Até porque as empresas, a maior parte, digamos 90%, é fictícia, empresa inexistente. A gente acompanhou uma equipe cumprindo um mandado no Parque de Materiais Aeronáuticos, em Lagoa Santa. É curioso, assim, porque teve um trâmite todo, os militares já saíram, ficaram 30 minutos na porta da equipe do Polícia Federal, chegaram 3 carros dos militares para poder escoltar o pessoal lá dentro. O que estava sendo feito ali? Ali era uma residência de um contador que atua para essa organização social. Ele é militar? Conselho Fiscal, não, a esposa dele que é militar. O fato de ser nesse local, isso é para deixar bem claro, não tem nada a ver com as Forças Armadas. Exatamente. Tem nada a ver com as Porque é uma Forças residência, Era uma ele reside residência, lá. Ele reside lá, é uma residência a esposa funcional. que é militar. E ele mora lá na Vila Polícia. Isso. Ele é contador da OS ou de alguma empresa que presta serviço? De algumas empresas, e ele é conselheiro fiscal do IBDS, da Organização Social. Tem uma coisa interessante que o senhor falou ali agora, que 90% das empresas eram fictícias, é isso? Aproximadamente. É porque nós fizemos os levantamentos de campo, igual o Dr. Baeta colocou aqui, vários. Num primeiro levantamento que a gente fez, que a CGU passou para nós, alguns contratos, alguns pagamentos que levantaram suspeita, tá? Esses pagamentos envolviam 20 empresas. Aí nós fomos fazer justamente... Uma amostra, né? Isso era uma amostra. Ó, esses pagamentos aqui, eles não estão seguindo. Esse foi o relatório que a CGU encaminhou. Esses relatórios aqui, esses pagamentos, há uma suspeita, um indício de fraude. A partir daqui, nós fomos localizar essas empresas que receberam esses recursos. Dessas 20 empresas, nós só localizamos 2. Todas as outras não existiam. Os policiais chegavam, ou simplesmente a empresa não existia, ou era um endereço residencial da própria pessoa que criou a empresa ali, mas você vê que não existe ali uma empresa para estar vendendo álcool gel, para estar vendendo máscara, não havia nenhum indício. Os vizinhos nem sabiam que ele tinha empresa, porque eram locais que não tinha nada a ver com a empresa. Então você vê que todos esses pagamentos dessas empresas foram criadas justamente para forjar uma documentação para recebimento desses valores. É uma questão interessante que a gente até colocou dentro dessa investigação. A UPA de Divinópolis atualmente, com o Covid, ela recebe cerca de 3 milhões de reais por mês. Não se sabe, isso a gente até discutiu muito com a CGU, a gente não se sabe, a gente não tem ideia de qual é o custo efetivo da UPA, porque a documentação que eles encaminhavam e a própria CGU analisou, não dá para saber o que é efetivamente pago e o que foi desviado. E isso é que a gente pretende, com a quebra de sigilo bancário, que também foi requerido, isso foi deferido pela Justiça, justamente para tentar ver o que foi desviado e o que foi efetivamente usado na gestão da unidade que está atendendo e está funcionando. É isso também a gente deixa claro aqui. O senhor não pode, imagino que o senhor não possa dizer quem são os alvos desses 4 mandados de prisão. Mas o senhor pode indicar para ele quais são os cargos ou profissões que eles ocupam? Eu não posso falar, né? Porque senão pode perder a efetividade dentro do cumprimento. A gente pode dizer que tem gente da Secretaria Municipal sendo investigada? Tem, pode falar. Mais de uma pessoa? A gente não sabe ainda, né?
Pode ser que tenha mais, gente. Você falou sobre prisões, sobre as prisão, de busca e apreensão, mas tem outras ações, né? Afastamento de cargos, sequestro de bens. Fala sobre as outras ações que nós temos tratado. Isso, a Justiça determinou, né, o afastamento do cargo de secretário de Saúde de Divinópolis e também dos coordenadores da organização social, os gestores da organização social, que são os principais responsáveis dela. Pelo menos 2 então da Secretaria de Saúde. Oi? Pelo menos 2 funcionários da Secretaria de Saúde. Não, o afastamento é só de um, só do secretário. Doutor, falou que a organização age também em outras cidades. Você imagina que algo parecido tenha sido feito também em outras cidades de Minas Gerais, não só de Divinópolis, algo maior? Há indicativo que sim, a investigação vai ampliar posteriormente para essas outras áreas, né, os outros municípios. O CGU com certeza também vai auxiliar ao levantamento desses outros municípios envolvidos, só que é certo que pelos levantamentos já realizados, o município de Divinópolis era o que mais houve o empenho de valores, né, no caso de 100 milhões de reais, que era o contrato feito pelo BDS, que é o maior contrato. A gente vê que muitos mandados de prisão foram cumpridos, espalhados ali, né? Muitos mandados foram cumpridos. Essas cidades também são suspeitas de fazer parte? Não, depende da residência dos investigados, né? Tem investigado Matheus Leme, São Joaquim de Bicas, a maior parte aqui na região metropolitana mesmo, né? Belo Horizonte mesmo, Só uma pode parte ser é daqui. quantas cidades ainda estão? O cumprimento Não, de outras cidades também. cidades envolvidas, teria que dar uma conferida aqui quais são os contratos. A gente tem um levantamento em 6 municípios até o momento. Além de Divinópolis. Pelo menos Com Divinópolis ou além de Divinópolis? Com Divinópolis. Divinópolis mais 5. Betim. Só para ter uma noção do levantamento de valores aí também, a gente fez um levantamento que em 2020 a entidade recebeu desses municípios em que ela é contratada um pouco mais de 20 milhões de reais. Então é uma entidade que movimenta valor considerável. O hospital de campanha de Divinópolis chegou a ser acionado, chegou a funcionar, e o hospital de campanha, ele foi um grande gatilho para conseguir que esse esquema fosse orquestrado? Na verdade, esse esquema já vinha de antes. Eles conseguiram contratar esse contrato com a Prefeitura de Divinópolis antes da pandemia. Só que a pandemia veio a calhar porque eles apenas aditivaram o contrato que já estava em andamento e duplicaram o valor de gastos, né, com a criação do hospital de campanha. Chegou a receber o hospital de campanha ou não? Chegou a montar. Mas não funcionou não chegou... Tá funcionando, tá tipo assim, montado, né? Eu não sei se tem internos lá dentro. Não sei se tem internos lá Não dentro. desmontaram ainda também. Não, na verdade hoje ele ainda está funcionando, eles dobraram, o hospital, eu estou falando, não há um questionamento com relação ao funcionamento. Inclusive a investigação não entrou, não teve como entrar nesse cerne. A própria CGU, diante da documentação que eles receberam, eles não conseguiram constatar o certo ali, o que foi efetivamente pago na prestação de serviços ali, porque vários desses pagamentos eram fictícios. Tá? Mas está funcionando, tanto a UPA quanto o hospital de campanha, eles inclusive estão um do lado do outro lá, estão funcionando. Como é que chama a entidade? Instituto Brasileiro de Defesa Social, IBDS. Desenvolvimento social. Essa que é o F? Essa é a OS. IBDS. A investigação começou quando? Quantos meses atrás? Começou Em maio. Foi quando nós recebemos a denúncia lá na delegacia. O senhor lembra o dia? Eu lembro que foi uma sexta-feira, né? Recebeu tirando de plantão. Pessoal, acho que está ok já. Você tem alguma pergunta para fazer específica aí? Os 4 mandados de prisão não foram cumpridos ainda, mas vai continuar até... Eles estão em aberto. Estão em aberto. Por hoje ainda... Vai esquentar para fazer o cumprimento deles. Os alvos não foram encontrados. Eles estão viajando. Pode falar que São foragidos? Considerados foragidos? Considerados. Ok. Ok, vamos encerrar? Lá no Parque Aeronáutico só busca? Foi só uma busca. Vamos falar desse... Mais, né? Vamos falar mais. Não tem esse costume não. Esse